Livro A Oração, de Santo Afonso de Ligório, capítulo 1, ponto 6. É por isso que os teólogos, como São Basílio, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e outros, como o próprio Santo Agostinho, ensinam que a oração para os adultos é necessária não somente por ser um mandamento de Deus, mas também por ser um meio necessário para a salvação. Isto quer dizer que, segundo a ordem comum da providência, é impossível que um cristão se salve sem pedir as graças necessárias para a sua salvação. O mesmo ensina Santo Tomás. Depois do batismo, a oração contínua é necessária ao homem para poder entrar no céu. Embora sejam perdoados os pecados pelo batismo, sempre ainda ficam os estímulos ao pecado, que nos combatem interiormente, o mundo e os demônios, que nos combatem externamente. A razão alegada pelo doutor Angélico e que nos deve convencer na necessidade da oração é a seguinte: para nos salvar, devemos combater e vencer. Aquele que combate nos jogos públicos não será coroado se não combater legitimamente. Sem o auxílio de Deus, não poderemos resistir a tantos e tais inimigos. Ora, este auxílio divino só se consegue pela oração. Logo, sem oração não há salvação. Ponto 7. A oração é o caminho ordinário para se receber os dons de Deus. Que a oração é o único meio para se receber as graças divinas de um modo mais claro, o confirma o mesmo santo doutor, quando diz que todas as graças que o Senhor, desde toda a eternidade, determinou conceder-nos, não quer concedê-las a não ser por meio da oração. A mesma coisa ensina São Gregório. Pela oração merecem os homens receber o que Deus, desde a eternidade, determinou conceder-lhes. A oração é necessária, diz Santo Tomás, não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus, para receber oportunamente os socorros da salvação. Assim reconhecemos Deus como o único autor de todos os bens, a fim de que, são palavras do santo, nós conheçamos que necessitamos recorrer ao auxílio divino e reconheçamos que Ele é o autor dos nossos bens. Assim como o Senhor quis que, para sermos providos do pão e do vinho, semeássemos a vinha, assim quis que recebêssemos as graças necessárias para nos salvar por meio da oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Ponto 8. Somos pobres. A oração é o alimento de nossa alma. Em resumo, outra coisa não somos senão mendigos, que tanto temos quanto recebemos de Deus como esmola. Eu, porém, sou pobre e mendigo. O Senhor, diz Santo Agostinho, bem deseja e quer dispensar-nos as suas graças. Contudo, não quer dispensá-las senão a quem lhe pedir. Nosso Senhor nos assegura com as palavras: pedir e dar-se-vos-á. Logo, diz Santa Teresa, quem não pede, não recebe. Assim como a umidade é necessária às plantas para não secarem, assim, diz São João Crisóstomo, é-nos necessária a oração para nos salvar. Em outro lugar, diz o mesmo santo, que assim como a alma dá a vida ao corpo, assim também a oração mantém a vida da alma. Assim como o corpo não pode viver sem a alma, assim a alma sem a oração está morta e exala mau cheiro. Disse exala mau cheiro porque quem deixa de recomendar-se a Deus, logo começa a corromper-se. A oração é ainda o alimento da alma, porque assim como o corpo não se pode sustentar sem alimento, assim sem a oração, diz Santo Agostinho, não se pode conservar a vida da alma. Como o corpo pela comida, assim a alma do homem é conservada pela oração. Todas essas comparações aduzidas pelos santos denotam a necessidade absoluta que todos temos de rezar para nos salvarmos. Ponto 9. A oração é uma arma. A oração, além disso, é a mais poderosa arma para nos defendermos dos nossos inimigos. Quem não se serve dela está perdido. Nem duvida o santo em afirmar que Adão caiu porque não se recomendou a Deus na hora da tentação. Adão pecou porque não rezou. O mesmo escreveu São Gelásio, falando dos anjos rebeldes. Receberam em vão a graça divina, e porque não rezaram, caíram. São Carlos Borromeu, em uma carta pastoral, adverte que, entre os meios que Jesus Cristo nos recomendou no Evangelho, deu primeiro lugar à oração. Ele quis que nisso se distinguisse as igrejas católicas e sua religião das outras seitas, querendo que, de um modo especial, elas se chamassem casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. Conclui São Carlos Borromeu, na mesma carta, que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes.
Por isso, nas trevas, nas misérias e nos perigos em que nos achamos, não temos nenhum outro em quem fundar nossas esperanças, senão levantar nossos olhos a Deus e pela oração impetrar de sua misericórdia a nossa salvação. Como não sabemos o que devemos fazer, dizia o rei Josafá, não nos resta outro meio do que levantar os nossos olhos para vós. E assim também fazia Davi, não encontrando outro meio para se livrar de seus inimigos do que rogar continuamente ao Senhor para que o libertasse de suas ciladas. Os meus olhos se elevam sempre ao Senhor, porque ele tirará o laço de meus pés. E assim não cessava de rezar o real profeta, dizendo: Olha para mim, tem piedade de mim, porque sou pobre e só. Chamai a ti, Senhor, salvai-me, para que guarde os teus mandamentos. Senhor, volvei para mim os vossos olhos, tende piedade de mim e salvai-me, porque sem vós nada posso, e fora de vós não encontro quem possa ajudar-me. Ponto 10. Os erros de Lutero e Jansênio. E, de fato, como poderíamos resistir à força dos nossos inimigos e observar os mandamentos de Deus, mormente depois do pecado dos nossos primeiros pais, pecado que nos enfraqueceu tanto se não tivéssemos a oração pela qual podemos impetrar do Senhor a luz e a força necessária para os observar? Foi uma blasfêmia o que disse Lutero, afirmando que depois do pecado de Adão é impossível ao homem a observância dos mandamentos de Deus. E Jansênio disse, mais ainda, que alguns preceitos são impossíveis até para os justos, em vista das forças que atualmente possuem. Até aqui sua proposição podia ser interpretada em bom sentido, mas, como justiça, foi ela condenada pela Igreja por causa do que se acrescentou depois, dizendo que lhes faltava a graça pela qual se tornava possível a observância dos mandamentos. É verdade, diz Santo Agostinho, que o homem, fraco como é, não pode observar certos mandamentos, com a sua força atual ou com a graça comum a todos, mas por meio da oração pode muito bem obter o auxílio maior, do qual necessita para observá-los. Deus não manda coisas impossíveis, entretanto, se mandar, exorta a fazer o que se pode e a pedir o que não se pode. É célebre este texto santo, que mais tarde foi adotado pelo Concílio de Trento e declarado dogma de fé. Imediatamente acrescenta o santo doutor: vejamos como o homem, em virtude do remédio, pode fazer o que não podia por causa da fraqueza. Quer dizer que com a oração obtemos o remédio para nossa fraqueza, porquanto, se pedirmos a Deus, conseguiremos força para fazer o que não podemos. Ponto 11. Deus não manda coisas impossíveis. Não podemos e não devemos acreditar, continua Santo Agostinho, que Deus, obrigando-nos a observar a lei, queira ordenar o impossível. Fazendo-nos Deus compreender que somos incapazes de observar todos os seus mandamentos, ele nos admoesta a fazer as coisas fáceis com as graças que nos dá e a fazer as coisas difíceis com o auxílio maior que podemos impetrar pela oração. Por isso mesmo cremos, com firmeza, que Deus não pode mandar coisas impossíveis, e somos advertidos do que devemos fazer nas coisas fáceis e do que devemos pedir nas difíceis. Por que, perguntará alguém, impõe-nos Deus coisas impossíveis às nossas forças? Justamente a fim de que procuremos pela oração o que não podemos com a graça comum. Deus manda-nos algumas coisas superiores às nossas forças para que saibamos o que lhe devemos pedir, e em outro lugar, a lei foi dada para que se procure a graça. A graça é dada para que se cumpra a lei. A lei não pode ser observada sem a graça, e Deus, para este fim, deu a lei porque sempre suplicássemos a graça necessária para observá-la. E de novo, em outro lugar, diz ele: a lei é boa se dela fizermos bom uso. Em que consiste, pois, o bom uso da lei? Ele responde: consiste em conhecer pela lei a própria fraqueza e em procurar o auxílio divino para obter a saúde. Santo Agostinho diz que nós nos devemos servir da lei. Mas para que fim? Para conhecermos por ela, o que sem ela seria impossível, a nossa incapacidade para observá-la, a fim de que com a oração alcancemos o auxílio divino que cura a nossa fraqueza. Ponto 12. Grande é a fraqueza do homem. São Bernardo escreve o mesmo dizendo: quem somos nós, ou qual é a nossa força para resistirmos a tantas tentações? Certamente era isso que Deus queria, que nós, vendo a nossa insuficiência e a falta de auxílio, recorrêssemos com toda a humildade à sua misericórdia. Deus sabe como a oração é útil para conservar a humildade para exercer a confiança.
Por isso, permite que nos assaltem os inimigos, que para nós e para nossas forças são invencíveis, para obtermos com a oração o auxílio para resistir-lhes. Note-se especialmente que ninguém pode resistir às tentações impuras da carne se não se recomenda a Deus no momento da tentação. Este inimigo é tão terrível que, privando-nos nos combates de quase toda a luz, nos faz esquecer de meditações e bons propósitos, desprezar a verdade da fé e perder o temor dos castigos divinos. Esta tentação une-se à nossa natureza decaída e nos arrasta com toda a força aos prazeres sensuais. Quem não recorre a Deus está perdido. A única defesa contra a tentação, de São Gregório de Nissa, é a oração. A oração é a guarda da pureza. O mesmo dizia, antes dele, Salomão: sabendo eu que de outra maneira não podia ser inocente sem que Deus me concedesse, dirigi-me ao Senhor e pedi-lhe. A castidade é uma virtude que não podemos praticar se Deus nula não concede aos que pedem. Quem pedir certamente será atendido. Ponto 13. Santo Tomás contra Jansênio. Diz o seguinte: não devemos dizer-nos impossível a castidade ou outro mandamento qualquer. Muito embora não possamos observá-lo por nós mesmos, contudo, nós o podemos mediante o auxílio divino. O que nos é possível com o auxílio divino não se pode dizer simplesmente que é impossível. Não se diga ser uma injustiça mandar a um coxo que ande direito. Não, diz Santo Agostinho, não é injustiça dando-lhe os meios para se curar. Se depois continuar a coxear, a culpa é dele. Muito a propósito, se manda que o homem ande direito para que, percebendo que não pode, procure o remédio que cure a claudicação do pecado. Ponto 14. Saber viver é saber rezar. Diz o mesmo santo doutor que não saberá viver quem não sabe rezar. Bem sabe viver o que sabe rezar bem. São Francisco de Assis dizia que, sem a oração, nunca pode uma alma produzir bons frutos. Não tem, pois, desculpa aos pecadores que alegam não ter forças para resistir às tentações. Se faltam as forças, adverte São Tiago, por que então não a pedis? Não tendes por que não pedis? Não há dúvida, somos muito fracos para resistir aos assaltos de nossos inimigos, mas também é certo que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Como diz o apóstolo, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Fará, pelo contrário, que tireis proveito da tentação para poderdes suportá-la. Explicando estas palavras, diz Primásio: com o auxílio da graça, ele vos dará forças para vencerdes a tentação. Somos fracos, mas Deus é forte. Se implorarmos o seu auxílio, ele nos comunicará a sua força, e assim poderemos tudo, e poderemos dizer com o mesmo apóstolo São Paulo: posso tudo naquele que me conforta. Não há, pois, desculpa, como diz São João Crisóstomo, para aquele que sucumbe por deixar de orar, porque se tivesse orado não teria sido surpreendido por seus inimigos. Não poderá ser desculpado aquele que não quis vencer o inimigo, abandonando a oração. Ponto 15. É necessária a intercessão dos santos para se obter a graça divina? Levanta-se aqui a questão se a intercessão dos santos é necessária para se obter a graça divina. Que seja lícito e útil invocar os santos como intercessores, para eles suplicarem pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós, por nossos deméritos, não somos dignos de receber. É doutrina da Igreja, como declarou o Concílio de Trento. É bom e útil invocar humildemente os santos e recorrer à sua proteção e intercessão, para impetrar benefícios de Deus por seu divino Filho, Jesus Cristo. O ímpio Calvino reprova essa invocação dos santos, mas sem razão, pois é lícito e proveitoso invocar em nosso auxílio os santos vivos e pedir-lhes que nos ajudem com suas orações. Assim fazia o profeta Baruque, dizendo: e rogai por nós ao Senhor, nosso Deus. E São Paulo: irmãos, rogai por nós. Deus mesmo quis que os amigos de Jó se recomendassem às orações de seu fiel servo, para lhe ser misericordioso em vista dos merecimentos dele. Ide ao meu servo Jó, e Jó, o meu servo, orará por vós, e eu volverei misericordioso o meu olhar para ele. Se é lícito recomendar-se aos vivos, como então não seria lícito invocar os santos que no céu mais de perto gozam de Deus? Isto não é derrogar a honra que se deve a Deus, mas suplicá-la assim como na terra podemos honrar e venerar o Rei em sua pessoa, e também na pessoa de seus servos. É por isso que Santo Tomás diz ser útil invocar e recorrer a muitos santos,
porquanto pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um só não se obteria. Poderá alguém objetar e dizer: de que serve recorrer aos santos para que rezem por nós, quando eles já pedem por todos quantos são dignos disso? Responde o mesmo santo doutor que alguns não seriam dignos de que os santos rezassem por eles, mas tornam-se dignos recorrendo com devoção aos santos. Ponto 16. A oração e as almas do purgatório. Pergunta-se: é útil recomendar-se as orações das almas do purgatório? Alguns dizem que as almas do purgatório não podem rezar por nós. São levados pela autoridade de Santo Tomás, que afirma estarem aquelas almas em estado de expiação e por isso inferiores a nós. Não se acham em condição de rezar por nós, mas pelo contrário, necessitam de nossas orações. Mas muitos doutores, como Bellarmino, Silvio, Cardeal Gotti e outros, afirmam com muita probabilidade que se deve crer piamente que Deus manifeste-lhe nossas orações, a fim de que aquelas santas almas rezem por nós, como nós rezamos por elas. Assim se estabelecerá entre nós e elas este belíssimo intercâmbio de caridade. Não obsta, como dizem Silvio e Gotti, o que diz o angélico, isto é que as almas padecentes não se acham em estado de rezar. Uma coisa é não estar em estado de rezar, e outra é não poder rezar. É verdade que aquelas almas não se acham em estado de orar. Como diz Santo Tomás, estando no lugar de expiação, elas são inferiores a nós, e por isso necessitam de nossas orações. Contudo, em tal estado, bem podem rezar, porque estão na amizade de Deus. Se um pai, apesar de seu grande amor a seu filho, conserva-o encarcerado por alguma falta cometida, o filho, em todo caso, não está em condições de pedir alguma coisa para si mesmo. Entretanto, por que não poderá pedir pelos outros? Por que não poderá esperar ser atendido no que pede, reconhecendo o afeto que lhe tem o pai? Sendo assim, as almas do purgatório, muito mais amadas de Deus e confirmadas em graça, podem rezar por nós. Mas não é costume da Igreja invocá-las e implorar sua intercessão, porque, segundo a providência ordinária, elas não têm conhecimento de nossas súplicas. Todavia, acredita-se piamente, como dissemos, que o Senhor lhes faz conhecer as nossas preces, e então, cheias de caridade, não deixam de pedir por nós. Santa Catarina de Bolonha, quando desejava alcançar alguma graça, recorria às almas do purgatório e era imediatamente atendida. Até dizia que muitas graças que não havia obtido pela intercessão dos santos, conseguia invocando as almas do purgatório. Ponto 17. A obrigação que temos de rezar pelas almas do purgatório. Seja-me permitido fazer aqui uma digressão em favor das almas do purgatório. Se quisermos o socorro de suas orações, é justo que cuidemos também de socorrê-las com nossas orações e boas obras. Disse que é justo, mas deve-se dizer ainda que é um dever cristão, pois manda a caridade que socorramos o próximo em suas necessidades, mormente quando podemos fazê-lo sem incômodo de nossa parte. Ora, é certo que entre aqueles que caem debaixo da palavra próximo, deve-se compreender as benditas almas do purgatório. Elas, apesar de não estarem mais nesta vida, nem por isso deixam de pertencer à comunhão dos santos. As almas dos fiéis defuntos, diz Santo Agostinho, não estão separadas da Igreja. E mais claramente declara São Tomás a esse respeito. Dizem que é a caridade o vínculo que une os membros da Igreja entre si e não se limita tão somente aos vivos, mas também aos mortos que partiram deste mundo na graça de Deus. Portanto, devemos socorrer quanto possível aquelas santas almas como o nosso próximo, e sendo a sua necessidade maior também, consequentemente, deve ser a nossa obrigação de socorrê-las. Ponto 18. Os sofrimentos das almas do purgatório. Em que necessidade se acham estas santas prisioneiras? Certo é que seu sofrimento é imenso, o fogo que as tortura, diz Santo Agostinho, é mais grave do que qualquer sofrimento que possa atormentar um homem nesta vida. O mesmo de Santo Tomás, acrescentando ser aquele fogo semelhante ao do inferno. Pelo mesmo fogo é atormentado o condenado e purificado o escolhido. Isto quanto ao sofrimento dos sentidos. Mas muito maior é o sofrimento que causa a estas santas esposas a privação da visão de Deus. Aquelas almas, não só por natureza, mas ainda pelo amor sobrenatural em que ardem para com Deus, com tal ímpeto são impelidas para se reunirem ao sumo bem, que, vendo-se impedidas por motivo de suas culpas, sofrem dor tão acerba que, se lhes fosse possível a morte, morreriam a cada momento.
pois, segundo São João Crisóstomo, esta privação da visão de Deus as atormenta muito mais do que o sofrimento dos sentidos. 1000 fogos do inferno juntos não causariam tanta dor como esta do dano. Por isso, aquelas santas almas prefeririam sofrer qualquer outro castigo a serem destituídas um só momento da suspirada união com Deus. Diz, por isso, o doutor Angélico, que o sofrimento do purgatório excede todas as dores que podemos sofrer nesta vida. Refere Dionísio Cartusiano que certo defunto, ressuscitado por intercessão de São Jerônimo, disse a São Cirilo de Jerusalém que todos os tormentos desta terra são gozos e delícias em comparação com o menor sofrimento do purgatório. Todos os tormentos desta vida, se comparados à menor pena do purgatório, seriam verdadeiros gozos. E acrescenta que, se alguém tivesse experimentado aqueles sofrimentos, mais prontamente quereria sofrer todas as dores que sofreram ou sofrerão os homens deste mundo até o dia do juízo, do que sofrer por um só dia o menor sofrimento do purgatório. Por isso escreveu São Cirilo que aqueles sofrimentos, quanto à aspereza, são os mesmos do inferno, apenas diferem porque são eternos.